Saudações, galera, beleza? Como é que vocês estão? Hã? Como é que tá esse distanciamento social? E os estudos? Estão conseguindo manter ou tá pesado? Eu entendo que nesse momento a gente acaba ficando sem energia, a gente acaba tão pressionado por tudo quanto é lado, escola, a própria vida, e estar distante dos colegas, dos amigos, estar em locais que vocês gostam, mas infelizmente a gente precisa manter esse distanciamento social. Então, esse é o momento para a gente se tornar ainda mais forte, se tornar ainda melhor, repensar a vida, repensar as pessoas que a gente gosta, com quem a gente se importa. E quando isso passar, porque vai passar, em breve a gente vai estar junto. Espero sinceramente que a gente tenha se tornado pessoas melhores. Vocês fazem uma falta muito grande. Caramba, as aulas, as discussões, os debates, levantamento de pontos de vista fazem muita falta. Mas a gente vai se encontrar em breve. Beleza? Hoje eu trago para vocês, como continuação do nosso conteúdo, um filósofo que eu particularmente gosto muito. Inclusive dei ao meu cachorro o nome dele em homenagem a ele. Bom, esse filósofo é Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844 e morreu em 25 de agosto de 1900. É um filósofo extremamente polêmico, um filósofo que discutiu inúmeros segmentos, inúmeras áreas da filosofia. Um crítico voraz, um crítico ferrenho da filosofia clássica, chamada filosofia antiga, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, principalmente de Platão. Construiu, como ele mesmo gostava de dizer, filosofia amarretadas, para ser mais preciso. Por que a filosofia amarteladas? Porque diferente da maioria dos filósofos que constroem uma corrente filosófica ou reforçando o que o filósofo anterior disse, ou negando o que esse filósofo anterior disse, Nietzsche foi além. Nietzsche pegou as estruturas sociais, estudou essas estruturas sociais, identificou problemas que para ele eram muito nocivos às próprias relações sociais e escreveu suas principais obras como crítica a esses valores sociais. Como o livro de vocês do 8º ano, ele aborda principalmente o campo da ética dentro da filosofia, esse capítulo que nós vamos estudar, capítulo 7, ele dá conta do pensamento de Nietzsche com relação à moral. Então, Nietzsche e os valores é o nome do capítulo, e a gente vai trabalhar o pensamento de Nietzsche a partir de sua contestação desses valores. Lembrando que se durante a aula você tiver alguma dúvida, anota no caderno. A gente vai fazer uma live, tira dúvidas, beleza? Para que a gente amarre todas essas dúvidas, tire todas essas dúvidas e você siga na construção de uma base de conhecimento filosófico que vai te dar inúmeras possibilidades lá na frente. Vamos então? Eu vou fechar a webcam apenas para eu apresentar para vocês os slides e em seguida eu volto para explicar os tópicos que separei. Nietzsche e os valores.
filósofo Nietzsche tornou-se um crítico de toda a moral existente e duvida da democracia e seus benefícios para a sociedade. Como assim, Theo? Ele se tornou crítico de toda a moral existente e ainda criticava a democracia. A democracia não é uma coisa boa? A gente não deveria, então, gostar da democracia? A gente não deveria, então, valorizar a democracia? Nietzsche ele não está equivocado quando ele faz uma crítica. Primeiro, ele vai apontar que os valores morais, todos eles, são criações humanas. E quase sempre são criações humanas por grupos que sempre estiveram no poder. Então, essas pessoas criam esses valores de acordo com suas necessidades, de acordo com seus interesses. E, logo, atribuem muitos desses valores a uma entidade, a uma força superior, a um Deus, por exemplo. E aí, com isso, de certa forma, ele tira a responsabilidade desses valores sobre suas costas, sobre a sua pessoa, e transfere esses valores para a fé, para a religião, para uma entidade superior. Com que finalidade alguém faria isso? Simples. Se as pessoas acreditam que esses valores vieram de Deus, por exemplo, as pessoas não questionarão esses valores. As pessoas irão aceitar. Por quê? Porque vão acreditar que, bom, se foi Deus quem criou esses valores, então é uma coisa boa, é uma coisa positiva. E se é uma coisa positiva, eu posso usar, eu posso pensar, eu posso desenvolver esses valores tranquilamente. O grande problema é que Nietzsche vai defender que quem cria os valores tem o interesse de manter a sociedade do jeito em que ela está. Por quê? Porque eles estão sendo beneficiados por isso. Então, os valores para Nietzsche, eles atendem às necessidades de quem os cria. Logo, é preciso duvidar desses valores. Não é que todos os valores sejam ruins, mas é preciso olhar sempre de forma cética, ou seja, de forma desconfiada. E Nietzsche o fazia muito bem. Uma outra coisa que Nietzsche criticava era a democracia. Por que ele criticava a democracia? Porque Nietzsche supervalorizava a importância do conhecimento. Para ele, o conhecimento é a pedra fundamental na construção de qualquer sociedade útil, válida, harmoniosa. E ele tinha consciência de que o conhecimento não era ofertado, não era oferecido de forma igual para todos os indivíduos, para todos os cidadãos. E aí, como as pessoas não tinham acesso à educação, ao conhecimento propriamente dito, elas não tinham a capacidade de realizar escolhas conscientes. E como a maioria é a, a engrenagem principal da democracia, como a maioria é quem escolhe os rumos de um estado, de uma cidade, de um país através da democracia, Nietzsche acreditava que essa maioria despreparada, sem acesso ao conhecimento, sem acesso à educação, faria sempre escolhas equivocadas. Que essa maioria faria sempre escolhas pensando em seus próprios interesses, que na maioria das vezes não seriam alcançados, já que eles não detinham conhecimento para cobrar efetivamente de seus governos. Então, para Nietzsche, a democracia era nociva exatamente por isso, porque quem decidia era a maioria e, na concepção dele, a maioria não estava pronta nem apta a decidir, a escolher. Tá claro? Até aqui? Então vamos ao próximo tópico.
O homem sob o domínio da moral é fraco e culpado. Eu vou incluir esse porque dialoga com o primeiro. É o homem quem cria a moral e depois passa a vê-la como eterna, verdadeira e transcendente. Vamos lá. Nietzsche vai dizer que o ser humano tem potência. O que é essa potência no pensamento nietzschiano? É a capacidade de realizar qualquer coisa. Nietzsche defende verdadeiramente que nós temos o potencial, temos a capacidade de pensar muito além do que pensamos, de construir, de fazer coisas muito além do que temos feito. No entanto, quando a gente aceita determinados valores morais que foram criados por esses sujeitos que estão no poder, a gente acaba fazendo menos do que o que poderia. A gente se torna fraco, a gente se torna covarde. E diante dessa covardia, não realizamos toda essa potência humana, essa vontade de potência que Nietzsche diz que nós temos enquanto espécie, enquanto seres pensantes, racionais. Então percebam, Nietzsche está apontando que os valores que, na mesma medida em que estruturam uma sociedade, organizam essa sociedade, estabelecem os pontos onde essa sociedade vai se amparar, eles também são nocivos em alguns pontos. Por quê? Porque nos impede de realizarmos todo o nosso potencial enquanto espécie, enquanto seres humanos, enquanto pensadores. Tranquilo até aqui? Me recordar só do último ponto. E aí, ele vai dizer, como eu tinha dito antes, reforçando, que na medida em que eu acredito que esses valores vieram de Deus, vieram de uma força eterna, de uma força superior, eu simplesmente não contesto. Eu aceito esses valores e ao aceitá-los, eu não contesto, eu não brigo, eu não questiono. Por quê? Porque eu sou convencido de que esse é um valor transcendente. O que é transcendente? Que está fora do mundo, que criou o mundo. Quem está fora do mundo? Bom, segundo a nossa crença cristã católica, o mundo foi criado em 6 dias e Deus descansou no sétimo. Ou seja, Deus criou a terra, tudo o que existe nela e nos fez a sua imagem e semelhança. Então Deus precisou transcender, Deus estava fora do mundo e criou esse mundo. Então Nietzsche está apontando mais uma vez que a gente, acreditando que esses valores vieram de um ser que está fora do mundo, um ser transcendente, os homens que são subjugados por esses valores, não questionarão esse subjugo, não questionarão essas imposições por acreditar na ideia de que esses valores vieram de Deus. Tá claro até aqui? Lembra, se tiver dúvida, anota no caderno e eu tiro na próxima live, tira a dúvida. Vou fechar aqui para a gente ir para o próximo tópico. A transvalorização de todos os valores. Para Nietzsche, os valores são humanos e não podem ser considerados superiores ou divinos. Olha que coisa interessante. Para o pensador alemão Nietzsche, se eu entendo que esses valores são humanos, eu não sinto nenhum pesar, eu não sinto nenhuma impossibilidade, eu não sinto nenhum questionamento de me colocar de forma crítica diante desses valores, de questionar suas origens, de questionar, por exemplo, a quem eles servem, a quem esses valores servem, de me perguntar, por exemplo, se o que dizem que é certo é de fato certo, o que me dizem que é errado é de fato errado. Um dia eu estava assistindo um jornal e
Eu vi uma reportagem, eu quase nunca assisto jornal, televisão para mim é uma raridade, mas eu estava assistindo, estava na casa de um colega, cheguei para visitá-lo, isso tem tempo, deve ter pelo menos uns 3, 4 anos, não me recordo exatamente. E estava noticiando aquele ataque à boate Bataclan em Paris. Passados alguns dias, eu fui dar uma pesquisada sobre o atentado que havia acontecido em Paris e tinha uma reportagem. Eu cliquei na reportagem e fui ler. Na reportagem havia um texto dizendo o seguinte: os terroristas que atacaram a boate Bataclan estavam vinculados a um determinado núcleo, uma determinada célula terrorista. Essa célula terrorista foi identificada e localizada e um bombardeio por parte das forças da OTAN eliminou 600 terroristas. Na hora eu fiquei pensando, eu disse, caramba, 600 terroristas estavam lá parados, fazendo os seus trabalhos e foram bombardeados. 600 terroristas no mesmo lugar. Isso não te soa estranho? Isso não te soa que em uma vila, um determinado lugar, 600 pessoas que moravam ali eram as 600 terroristas? Todas as crianças que estavam lá eram todas recém-nascidos terroristas. As mulheres todas, idosas, jovens, terroristas. Os velhos, os idosos lá, terroristas. Será? Percebe? A gente foi brindado com a notícia de que eram 600 terroristas. Pense um pouco. Óbvio que não eram 600 terroristas. Óbvio que existiam provavelmente terroristas lá. Mas existiam mais pessoas inocentes. Existiam mais pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com aquilo, assim como as que morreram no Bataclan, assim como as que estavam lá e foram vítimas desses terroristas. Mas em função de vingar a morte de algumas dezenas, eu não me recordo do número exato de pessoas que morreram no Bataclan, você mata outras 100, 200, 300, 400, 500. Vamos pensar que tinham 100 terroristas lá, que já é um número alto. A vida de uns importa mais que a de outros? A vida de quem nasceu no Oriente Médio vale menos do que a vida, por exemplo, de quem nasceu no Ocidente, na Europa? A vida de quem vive aqui num país subdesenvolvido vale menos do que a vida de alguém que vive nos Estados Unidos? Não. Todas as vidas importam. Todas as vidas são necessárias e precisam ser respeitadas. Então, Nietzsche vai colocar exatamente que a gente se questione sobre esses valores, que a gente se questione sobre esses modelos que a própria sociedade nos impõe como corretos. Alguns deles não são. A gente teve agora recentemente o caso de um policial que foi prender um empresário no bairro de Alphaville, em Belo Horizonte, e foi humilhado, rechaçado. E ele ficou lá, parado, estanque, sem entrar na casa do cidadão, que o xingava, que o humilhava, que usava de palavras de baixo calão para minimizar a importância do trabalho policial. No entanto, esse mesmo policial, óbvio que não a mesma pessoa, mas o policial enquanto função, entra nas comunidades pobres, humildes, com uma violência, às vezes, muito além do que seria necessário. O que é certo e o que é errado? Percebem? Óbvio que a gente promove todos esses pontos como uma tentativa de refletirmos para construirmos uma sociedade mais harmônica, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada. Tá claro até aqui? Então vamos ao próximo tópico.
Os valores são históricos e resultam da relação de dominação. Porque para Nietzsche, o bem e o mal não existem, dependem do ponto de vista. Olha que fala polêmica. Olha o que Nietzsche está nos colocando. Ele está dizendo: olha só, eu tenho consciência de que os valores são históricos. Como assim, Theo, os valores são históricos? Lembra que a gente já discutiu valores, sua origem, como esses valores eles foram sendo adequados ao longo da história. E é exatamente dessa adequação que esses valores sofrem ao longo da história que Nietzsche se permite dizer que eles são históricos. Por quê? Porque algumas coisas que se fazia há tempos atrás, hoje podem ter deixado de ser feitos, por exemplo, de serem usados, de serem pensados. Vou usar exemplos cotidianos, importantíssimos, mas cotidianos. Se vocês observarem, há algumas décadas, 3, 4 décadas atrás, as marchinhas de carnaval faziam falas extremamente preconceituosas. As músicas, elas traziam em suas letras um preconceito muito grande, preconceito racial, preconceito de gênero, preconceito de opções sexuais. Então elas traziam e as pessoas ouviam e achavam normal. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Isso era uma música que era considerada inocente e que era cantada em tudo quanto era canto. Só que isso é uma afronta ao direito de pessoas homoafetivas. Isso é uma afronta ao direito delas escolherem. Havia uma música que era muito comum na minha infância que dizia assim, ó, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na porta, acho que do muro, alguma coisa do tipo, o negão começa a gritar, pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom. Que cor? De cor azul, na boca e na porta do céu. Essas eram as letras que tocavam no carnaval e as pessoas dançavam. Óbvio que, à medida que nós vamos avançando e vamos problematizando a sociedade da qual a gente faz parte, a gente percebe claramente que essa é uma letra que valoriza o racismo. Uma letra que põe em xeque, que coloca uma situação desagradável que é o racismo, o preconceito racial em nossa sociedade. Mais recentemente, eu não sei se vocês acompanharam nas redes sociais, mas a marca Bombril ressuscitou uma marca que ela tinha de, salvo engano, 1958. E o nome da marca era Crespinha, feita para trabalho pesado. E na frente tinha um cabelo crespo e abaixo uma bonequinha preta, representando naquela ideologia de que o trabalho pesado deve ser feito por pessoas negras exclusivamente. E aí houve uma onda de protestos na internet e a Bombril não apenas retirou a marca novamente do mercado, como pediu desculpas públicas. Racistas não passarão. A sociedade evoluiu e a gente precisa que os valores se adequem a esse novo modelo. Óbvio, o racismo ainda existe e precisa ser combatido. Óbvio que os preconceitos, todos eles ainda existem, mas precisam ser combatidos. E é exatamente sobre esse ponto de vista que Nietzsche nos coloca que quando a gente se posiciona contra os diversos valores que são nocivos para a sociedade, a gente tem a possibilidade de transvalorá-los, ou seja, de criar novos valores, valores que dialoguem mais com uma sociedade harmônica, que funcione. Entende porque eu gosto de Nietzsche? Massa.
Então vamos ao próximo tópico. De onde vêm os valores? Para que servem? E a vida? Qual o propósito? De onde vêm os valores? Óbvio, das relações sociais. São os próprios homens que criam os valores que vão nortear o funcionamento da sociedade. Para que eles servem? Como eu disse, para dar norte ao convívio social, para torná-lo mais harmônico, mais funcional, que ajude a sociedade a viver em paz, em segurança, com saúde, com educação, com qualidade de vida, que as pessoas tenham o direito de ir e vir sem maiores preocupações, que tenham a capacidade de alimentar os seus sem abrir mão da dignidade de viver. E a vida? Qual o propósito? Ser vivida. Ser vivida com o máximo de intensidade que sejamos capazes. Lembrando sempre que a vida só funciona se você for respeitado em todos os seus direitos, mas acima de tudo, respeitar os direitos dos outros. Tranquilo até aqui? Então vamos ao próximo e último slide. Para Nietzsche não existem verdades absolutas. Para Nietzsche, as verdades acabam sendo uma questão de interpretação. Por quê? Porque para ele também não existe o bem e o mal. Tanto um quanto o outro são uma questão de interpretação. Dou um exemplo para você. O que é bem para alguém que está explorando é mal para quem está sendo explorado. O bem para um senhor é extremamente ruim, é o mal para um escravo. Um bem para alguém que acredita, por exemplo, que existe uma raça superior e ela é branca, e que existe uma raça inferior e que ela é negra, é o mal para todas as pessoas negras, para todas as pessoas pretas. Então, percebam que Nietzsche está correto quando ele diz que o conceito de bem e de mal, eles podem variar. Eles vão depender da interpretação, eles vão depender do contexto em que foram inseridos. E daí a necessidade de nós refletirmos sobre esses valores, sobre esses conceitos. Tá claro para você? E aí, Nietzsche traz um outro valor, uma polêmica que, inclusive, faz muita gente não gostar do Nietzsche, que é declarar a morte de Deus. Quando Nietzsche declara a morte de Deus, Nietzsche está nos levando a questionar essa morte, mas principalmente de pensar sobre o simbolismo dessa ideia. Deus está morto. Olha que ideia polêmica. Para nós que temos uma base cristã religiosa muito forte, ouvir a expressão Deus está morto é chocante, é polêmico. Mas Nietzsche vai construir um argumento para sustentar essa sua fala. Quando ele diz Deus está morto, ele está nos provocando a refletir sobre a ideia de que Deus criou o mundo. Se Deus criou o mundo, se Deus promoveu tudo que existe nesse mundo, se Deus criou a vida, a morte, as árvores, os animais, nós seres humanos, onde é que está Deus que permite que todas essas desgraças, que todas essas mazelas, que todo esse mal que corrói a humanidade continue a existir? Onde é que está Deus que não nos esclarece mais, nos torna mais evoluídos para evitarmos esse mal? Nietzsche vai contestar que o único sujeito que seguiu de fato as ideias propostas pelo cristianismo foi Jesus Cristo. Daí a ideia de dizer que o cristianismo morreu na cruz. Morreu na cruz em que sentido?
Morreu na cruz porque Jesus Cristo foi o sujeito que colocou em prática as ideias do cristianismo. Para Nietzsche, depois de Jesus Cristo, todas as outras pessoas fazem apenas uso dessas ideias da cristandade em benefício próprio, principalmente as religiões. Para Nietzsche, as religiões usam as ideias propostas por Cristo para se beneficiarem da fé das pessoas. Veja como é polêmica. E aí, por fim, Nietzsche constrói uma teoria incrível. Ele discute esse livro, esse tema na obra Assim Falava Zaratustra, talvez o livro mais difícil de Nietzsche, em que ele vai falar sobre o super-homem, mas não o super-homem com a cueca por cima das calças e uma capa e que voa e diz avante e além. Não aquele super-homem. Para Nietzsche, um super-homem do conhecimento. Um homem que fosse capaz de pensar além do seu tempo. Um homem que fosse extremamente inteligente, sagaz, e que conseguisse ver as soluções de todos os problemas que afetam a sociedade e criar meios para transformar essa sociedade. O super-homem do conhecimento é esse que se liberta desses valores. Nietzsche, Sal, não. Que se liberta desses valores e que questionam esses valores em busca de uma vida melhor, de uma felicidade maior. Tranquilo até aqui? Bom, esses são os valores sob o ponto de vista nietzschiano. Eu vou fazer o seguinte, além desse vídeo, eu vou anexar à nossa aula um vídeo chamado Meu Amigo Nietzsche. Um vídeo interessantíssimo, é um curta-metragem, um filme de 15 minutos. Fez um sucesso imenso no Brasil, é brasileiro o filme. Circulou, eu já assisti algumas vezes, acho divertidíssimo. E eu vou colocar para vocês também assistirem. Eu espero que gostem. Então, no mais, galera, a gente se vê na próxima semana. Beleza? Semana que vem eu ainda trabalho o conteúdo e eu vou deixar a live Tira Dúvidas para a semana depois do recesso. E aí a gente vai estar mais descansado, vocês conseguiram descansar e a gente consegue retomar essa lógica das aulas. No mais, sintam-se abraçados e saibam que vocês fazem muita falta. Valeu, forte abraço e tchau, tchau.